Olá, bem-vindos a mais essa conversa. Hoje, a gente tem um material bem interessante para explorar juntos. Uma análise focada em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é tentar entender melhor uma das tais obras da carne que aparecem ali, as dissensões. O que será que isso quer dizer nesse contexto? Pois é, o material que a gente recebeu é, na verdade, uma transcrição de uma discussão teológica, né? E ela vai fundo na palavra original, no grego e no contexto bíblico. Ah, legal. O objetivo não é só dar uma definição de dissensão, mas entender por que essa análise a considera algo tão prejudicial. Entendi. Então vamos mergulhar nisso. A fonte leva a gente direto para o grego, né? A palavra-chave é dichostásia. Exato, dichostásia. G1370 lá no léxico de Strong, para quem gosta de conferir. Boa. E a análise detalha a origem. Dis, que significa duas vezes, e stasis, que pode ser posição, estado, mas também, olha só, insurreição, briga. Uhum. Ou seja, literalmente seria algo como uma dupla posição. Uma divisão que acaba levando a conflito, né? É uma palavra forte. E é curioso, como você disse, que só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aqui em Gálatas 5, 20 e também em Romanos 16, 17. Só nesses 2 lugares. Interessante isso. E como que essa discussão descreve a dichostasia? Como a natureza dela? Olha, o que eu achei fascinante foi a comparação que a análise faz. Compara a dichostasia com a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá do Gênesis. Sério? Aham. Como assim? É, tipo assim, algo que mistura verdade com falsidade. Que pode até parecer atraente, né? Sábio, religioso na superfície. Uhum, mas que, na essência, segundo essa visão, não é eficaz contra tais obras da carne. Pelo contrário, gera ruptura, gera parcialidade. Entendi. Uma coisa meio disfarçada, então. E como que a fonte sugere lidar com isso? Tem alguma orientação? Tem sim. A análise cita Romanos 16, 17, que basicamente diz: olha, notem bem aqueles que provocam divisões, e usa a palavra dichostasia ali, e se afastem deles. Se afastar. É. A orientação, segundo essa fonte, é se separar da ação que divide. Mesmo que a pessoa seja tipo um irmão na fé. Mas se afastar da prática enquanto se ora pela pessoa, claro. Faz sentido. E eles distinguem arrependimento de remorso, né? Exatamente. Fazem uma distinção clara entre o arrependimento genuíno, que eles chamam de metanoia, aquela mudança real de mente, de direção, e o simples remorso, tipo sentir pena do que fez, mas sem mudar. Os exemplos citados são Judas e Esaú. E essa raiz estasis, a análise explora mais isso? Explora, sim, e conecta estases diretamente com tumulto, com sedição. O exemplo que usam é bem marcante. Barrabás. Barrabás, aquele que foi solto no lugar de Jesus. Esse mesmo. Nos evangelhos, ele é descrito como alguém que estava preso justamente por sedição ou tumulto. E a palavra grega usada lá é stasis. Além de homicídio, né? Nossa, que conexão. Quer dizer, a palavra para divisão em Gálatas é a mesma usada para descrever o motivo da prisão de Barrabás. Exatamente. E aí é aí que a análise fica, como você disse, bem interessante. Traça um paralelo. A multidão pediu para soltar Barrabás, o causador de estases, o criminoso, e condenar Jesus, o justo. Uma inversão completa. Uma inversão total. E, segundo essa discussão, isso não é só um evento histórico isolado. Reflete uma tendência maior, uma espécie de involução social, onde a justiça é torcida, os padrões são mudados para pior. Eles até usam um termo, mutações deletérias, né? Citando um cientista. Isso, Marcus Eberlin. A ideia é que padrões bons, justos, podem ser corrompidos, sofrer essas mutações que prejudicam tudo. E como isso se conecta com a luta pessoal contra a dissensão? Bom, a análise liga essa luta pessoal contra as obras da carne, como a dissensão, a um cenário maior, de um conflito entre o que a fonte descreve como 2 reinos, o da luz e o das trevas. Uma batalha espiritual, digamos assim. Essa é a ideia.
E a defesa contra essas influências que dividem, que causam estases, viria da palavra de Deus, assim como Jesus teria usado a palavra para vencer a tentação lá no deserto. Funcionaria como a armadura espiritual de Efésios 6, que a fonte também menciona. Exatamente. A palavra como defesa e arma. E tem exemplos mais práticos disso na Bíblia, além de Barrabás? Tem sim. A análise cita Atos 15, versículo 2. Paulo e Barnabé enfrentaram uma contenda e não pequena discussão. Adivinha a palavra usada no grego? Deixa eu adivinhar. Estases. Na mosca. Estases. Eles tiveram esses estases com alguns que a análise chama de falsos irmãos, que queriam impor visões contrárias ao evangelho da graça que eles pregavam. E como eles reagiram? Mesmo com essa oposição forte, obstinada, eles se mantiveram firmes. Firmes na verdade que tinham recebido. Isso levanta a questão do discernimento, né? Que parece ser um ponto-chave na análise. Com certeza, a fonte reitera que a palavra é a ferramenta para a gente identificar a origem das coisas, dos ensinamentos, das ações, vem do espírito ou vem da carne, usando a terminologia deles. E para cultivar a humildade também, certo? Exato, a humildade de, alinhar o nosso entendimento pessoal com a verdade divina que é apresentada, em vez de ficar batendo de frente, de se opor a ela por orgulho ou teimosia. É um chamado para verificar sempre a fonte das coisas. Ok. Então, tentando amarrar tudo isso, o que fica dessa análise? A dissensão, para essa fonte, é bem mais que um simples desacordo, né? Muito mais. É vista como uma força mesmo, destrutiva, que brota da nossa natureza caída, da carne, e o perigo é que ela pode se disfarçar de algo bom, mas no fundo o resultado é divisão e conflito. E a resposta seria então: discernimento, usar a palavra como guia, se afastar das práticas que dividem e se manter firme na verdade. É isso? É basicamente isso, discernimento, separação da prática divisora e firmeza. E para a gente pensar um pouco mais, né? A análise faz essa ponte interessante. Sim, entre a luta interna pessoal contra a divisão e essa tendência maior na sociedade de inverter as coisas, né? Justiça por injustiça, como no caso de Barrabás. Fica a pergunta no ar, então. De que forma que reconhecer essas dinâmicas internas, essas tais obras da carne, como a fonte descreve, pode talvez aguçar a nossa percepção sobre os conflitos, as narrativas que a gente vê por aí moldando o mundo ao nosso redor? Exatamente, é algo para se refletir, né? Como o micro reflete o macro e vice-versa. Uma boa provocação para terminar.